Eu venho aqui trazer uma palavra para você que Deus colocou no meu coração há um tempo. Eu estou escrevendo um último livro agora chamado Silêncio de Deus. E Deus começou a falar comigo, fale sobre isso. E eu queria então, de alguma forma, expressar isso para você hoje. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração um tempo atrás, eu queria entrar nessa mensagem de uma forma muito específica. Será que tem alguém do teclado que pode me ajudar aqui só por 10 minutinhos, depois está liberado? Entendeu? Qualquer um. Qualquer levita top, aqui só tem levita top. Eu queria falar um pouquinho sobre essa mensagem com você e eu queria que você abrisse o seu coração. Amém? Há um tempo atrás, eu quero começar com essa experiência. Há um tempo atrás, o Espírito Santo de Deus... Eu tenho um filho que joga golfe, ele é atleta da seleção brasileira de golfe. Nós estávamos em um torneio, agora em janeiro, disputando o Campeonato Brasileiro de Golfe no São Paulo Golf Clube. Eu estava debaixo da árvore, ele é um atleta da seleção, o coach da seleção estava junto, as pessoas estavam juntas. Eu estava pegando dados. E o Espírito Santo de Deus, ele falou bem assim: Alessandro, por que você está tão preocupado? Eu falei, porque parece que nada está dando certo. Ele falou, dele eu cuido. Para de cuidar dele. Porque dele eu cuido. Ele está amadurecendo, ele precisa amadurecer. Eu preciso ensinar algumas coisas para ele. E as experiências que ele vai ter vão gerar sobre a vida dele maturidade. Mas eu quero falar com você. Eu quero falar com você sobre o meu silêncio. E Deus começou a ministrar sobre o meu coração uma série que eu tinha feito chamada O Silêncio de Deus. E Deus fala assim comigo: você sabe, eu já te disse o poder do meu silêncio, mas eu quero te dizer por que eu te enviei na frente. E eu tinha uma grande crise no meu coração, e eu não sei se você tem uma crise no seu coração. Eu passei um tempo da minha vida perguntando para Deus, por que as coisas para mim são mais difíceis? Alguém já fez essa pergunta na sua vida? Levante a mão. Poxa, eu estou no meio de pessoas normais, então. Eu pensei que eu era um anormal. E eu ficava perguntando para Deus assim, por quê? Pega uma cadeira para ele, para mim, tem como botar aqui? Hã? Precisa não? Vamos junto, bora. Assim que eu gosto. E eu falei bem assim, por que as coisas para mim são tão difíceis, Deus? Por que está difícil? Por que está difícil? Por que está difícil? Ele falou, Alessandro, existe um poder daqueles que são enviados à frente. E Deus começou a me dar uma série chamada O Poder de Ser Enviado à Frente. E dentro dessa série, Deus me dá uma série chamada O Silêncio de Deus. E Ele começa a falar bem assim. Ele falava assim para mim. Ele falou para mim assim no campo. Ele falou, eu quero que você saia e eu quero que você vá para um lugar que eu quero conversar com você sobre isso. Cara, literalmente eu saí, eu fui para um lugar, eu sentei. E eu senti no meu coração que eu tinha que ir para o hotel. Eu fui para o hotel, eu me sentei. O Espírito Santo de Deus, ele entrou naquele quarto, ele sentou comigo, ele falou, pega a caneta e escreve. E eu comecei a escrever algumas coisas. E aquilo começou a consolidar o meu coração profundamente. A minha história começou a fazer sentido para mim. Queridos, deixa eu começar essa mensagem de hoje dizendo, a história que você está vivendo em Deus faz sentido para você ou não? Não mente para você. Tem coisas que nós vivemos que se tornaram crise, a gente nem acredita. E nós temos uma geração que senta dentro das igrejas que não acreditam na mensagem que carregam. Porque isso não tem a ver com a intimidade que você tem com Deus. Tem a ver em ouvir a voz de Deus no seu silêncio. Porque parte da nossa história existe. Nós estamos procurando uma resposta e a resposta já foi dada. Só que nós não ouvimos a resposta da pergunta que nós fizemos. E nós temos uma geração em crise, sentada dentro das igrejas, perguntando como eu faço uma promessa de Deus fazer sentido na minha vida e ela se tornar parte da minha vida. E eu comecei a conversar com Deus sobre isso. E dentro daquele quarto ele falou bem assim, Alessandro, eu quero te ensinar a ouvir a minha voz no silêncio. Eu falei, como faz? Ele falou, você precisa ser sensível. Você precisa ter sensibilidade, você precisa fechar a agenda do ativismo, você precisa fechar a sua agenda.
Quando você pede 48 horas no dia de 24, você está bagunçado na sua agenda. E Deus começa a me lapidar no meu processo, porque nós achamos que a agenda cheia é um homem cheio de compromissos, é um homem respeitado. Talvez os homens mais desrespeitados da terra são aqueles que preenchem o seu tempo com aquilo que eles não têm resposta e nunca terão. Ô Alessandro, você veio lá de Brasília falar isso para mim? Foi, desculpa, em nome de Jesus. Porque nós não tem como carregarmos uma promessa e essa promessa não curar as pessoas que estão ao nosso redor. O meu pai orou por 3 pessoas mortas, elas ressuscitaram. E ele me ensinou que ressuscitar mortos tem a ver com o silêncio de Deus. O meu pai faleceu na mesma UTI, no mesmo quarto que ele orou por uma menina chamada Ana Cláudia, que ela tinha morte cerebral e ela ressuscitou. E os canais de comunicação da cidade falaram que uma menina que estava no hospital internado tinha ressuscitado naquela UTI. Esse homem que nos ensinou a ressuscitar mortos através de uma mensagem, através de um testemunho de vida, que você olhava para ele e falava bem assim: esse velhinho não tem nada para me ensinar, e você sentava com ele alguns minutos, e o amor de Deus, que parecia sair de um analfabeto, alcançava o coração e as faculdades da nossa mente, os lugares mais iletrados de dentro de nós, e os lugares mais letrados que nós achamos que somos os melhores, e ele nos convencia: você precisa se debruçar diante de Deus e você precisa ter intimidade. Ele nos ensinou a ter intimidade com Deus, e antes de fazer, perguntar, e a nossa oração ir nos lugares onde um dia nós gostaríamos de conquistar. Nunca vá num lugar onde a sua oração não chegou primeiro. Ele nos ensinou isso. Nos ensinou a orar antes de nós obtermos o prêmio que nós desejamos, e nos ensinou a ir no futuro através das profecias que estavam sobre nós. Por que eu estou dizendo isso hoje? Esse é o mês do seu aniversário, que nós vamos lançar o maior memorial que a nossa igreja pode ter. É o memorial daquele que nos ensinou a caminhar profundamente com Deus. Nunca se esqueça das pessoas que te colocaram aqui, porque elas pagaram um preço muito alto para te deixar sentado nessa cadeira ouvindo o Evangelho. E Deus me pega naquele quarto do hotel e Ele me leva a um lugar e Ele fala bem assim: para ouvir o meu silêncio, você precisa ter sensibilidade. Diga sensibilidade. Essa é a palavra. E eu falei: como ter sensibilidade? Ele falou: feche a sua agenda. Pare de ouvir o que está fora e dentro de você que eu não coloquei. Vamos lá. Você sabia que esse fone da Apple, ele é feito de uma tecnologia incrível? Existe uma onda aqui dentro que ela anula uma onda de fora. E uma onda de dentro, quando anula uma onda de fora, você coloca aqui e ele bloqueia e você só ouve o que sai dele. E Deus falou bem assim: Alessandro, preste atenção, está na hora de anular as ondas que estão dentro de você, que eu não coloquei. Está na hora de você anular as ondas de fora que estão contaminando aquilo que eu falei para você. Está na hora de você bloquear isso, e está na hora da sensibilidade te levar num lugar onde existe um grito meu, dizendo: venha que eu vou responder as orações que estão dentro de você. Essa tarde é uma tarde de resposta de orações. Essa tarde que você vai sair daqui transbordando em Deus, dizendo bem assim: entendi o lugar. Essa semana é a semana que você vai receber mais respostas nas suas orações de toda a história da sua vida. Cara, deixa eu dizer para você, o dia que nós voltamos para nossa cidade e deixamos de fazer tudo e tínhamos que fazer igreja, aí tinha 200 pessoas. Estamos abrindo agora o terceiro culto, 5.000 pessoas estão chegando praticamente para assistirem cultos. Um avivamento está acontecendo na nossa cidade. Deus nos deu programas para treinar uma geração para assumir lugares altos na nação. Deus mandou o Bertoldo, assim como outros adoradores, para adorarmos em momentos de adoração. A glória de Deus, ela é tão sobrenatural dentro da igreja que nós não conseguimos levantar para ir no banheiro. Nós estamos vivendo o avivamento que Cantarino falou aqui hoje. Eu falei: eu dou glória a Deus porque eu estou vivendo isso. Sabe por quê? Porque eu decidi fechar minha agenda do mundo e abrir minha agenda. E o nome dessa agenda é sensibilidade. Deus, hoje eu estou sensível. Por favor, o que eu preciso fazer hoje? E Deus começou a falar para mim sobre o silêncio de Deus. E eu quero pregar para você hoje sobre o silêncio que promove. O silêncio que promove é parte de um capítulo de um livro que eu estou te dando um spoiler.
Se você não tiver grana para comprar, você vai ter ele de graça. Porque eu preciso que você leia, eu preciso que você chegue nesse lugar e você tenha a resposta que Deus me deu. Você precisa dela, todo cristão precisa dela. Você é melhor do que eu, Alessandro? Não, eu simplesmente fechei a minha agenda e falei: qual é a tua agenda, Jesus? Qual é a agenda que o Senhor quer que eu faça? Eu não sei quantos convites nós recebemos para pregar em conferências no Brasil. A única conferência que eu saio da minha cidade para pregar é essa, mas nenhuma. E não quer dizer que eu tenho valor e aqui tem mais valor, é que aqui tem uma presença que eu falei para Deus: a primeira vez que eu vim aqui, eu vou ver essa cidade todinha servindo a Jesus. E eu disse um dia para Vitor, eu falei: Vitor, tem um avivamento na Link Church que vai tomar essa cidade, vai ultrapassar os rios e as florestas, e ele vai alcançar a nossa nação. Tem um negócio aqui, e não é à toa que o Descende veio para esse lugar esse ano, não é à toa. Tudo isso está na agenda de Deus. Existe uma agenda acontecendo, mas existe um silêncio que promove. Deus começou a me falar sobre ele. E a pergunta que Deus botou no meu coração é: quando o silêncio de Deus se torna um grito de transformação? Quando? Essa é uma pergunta que nos confronta quando nós estamos em momentos de decisão. O que é uma decisão? Decisão é um lugar de clareza. Todas as pessoas que têm clareza nas suas decisões, Deus te bota no next level, é o próximo nível. Aí você vai para a definição. O que é a definição? A definição é o lugar onde eu vou botar as minhas forças e obter o resultado da minha decisão. Eu tenho clareza, eu vou botar força aqui, porque a sensibilidade de Deus me mostrou a voz do silêncio de Deus, e quando eu botar minha força aqui, eu vou ter o fruto que eu preciso dar. Vamos lá. Deus nos falou para voltar o céu na terra com João Paulo para a praça. Um garoto que a mãe dele pulou do 10º andar há 3 anos e meio atrás, entrou numa depressão profunda. Chegamos lá, tinha 15 minutos que ela tinha pulado, ainda estava viva. Muito machucada, faleceu naquele lugar. Aquele menino automaticamente ele entra num silêncio e numa crise profunda por 3 anos. Foi restaurado, foi recuperado. O ano passado Deus falou bem assim: insere ele novamente numa conferência. Inserimos ele numa conferência e ele começou então a florescer novamente. A primeira reunião que foi feita, a segunda reunião que foi feita do céu na terra, tinha 11.948 pessoas numa praça dizendo: eu quero Jesus. Alexandre, o que você está querendo me dizer? Havia um grito de transformação nesse processo. Havia uma decisão que tinha que ter sido tomada e foi tomada. Sabe, e aí eu comecei a construir uma série chamada Silêncio de Deus, e eu fui construindo essa série. E lá eu escrevi algo que eu quero conversar com você sobre isso. Porque o silêncio de Deus não é ausência de voz, é uma oportunidade de nós reavaliarmos as nossas rotas, alianças, e é onde nós temos derramado as forças que nós queremos obter, os resultados que nós sonhamos em Deus. E que resultados são esses? Resultado de profecias que você recebeu. O que é uma profecia? Uma profecia é uma embalagem de um presente que Deus te embala e você se torna agora a profecia do espírito da profecia, porque Ele é o espírito da profecia. E Ele te embala, Ele pega um estilingue, Ele te joga para o futuro. E aí a profecia é o que Deus pensa de você no futuro. Deus te joga para lá. E Deus fala: agora olhe para o presente. Aí você olha para o presente do futuro, porque você está dentro de Deus, e Deus mostra: você vai virar isso. Ei, deixa eu dar um parênteses aqui. O que Deus prometeu para você na profecia que você vai se tornar, Ele não é filho do homem para que se arrependa, e Ele não veio de um útero humano. Então deixa eu dizer para você, vai se cumprir. Mas você precisa acreditar nessa profecia, e você precisa anular o som da voz do mundo e o som das vozes que estão dentro de você, que estão impedindo dessa voz da profecia fazer você se tornar uma realidade no mundo que você está inserido. Quantos estão comigo aqui? Isso é uma oportunidade de nós avaliarmos, reavaliarmos a nossa rota. E aí Deus pega você do futuro agora e Deus arremessa você para o palco principal. E esse palco principal você é o protagonista agora. E aí você é o protagonista de uma história que Deus criou para você, e agora você é uma profecia viva, e você agora precisa aprender a conversar com Deus e reavaliar a forma que você está vendo Deus.
Muitas pessoas perguntam para mim, por que Deus não está me respondendo? Ele já te respondeu. Só que você, nesse lugar que você está, você não vai ouvir nunca a resposta dele. Porque Deus não pode ser manipulado pelos meus desejos de me tornar aquilo que a sociedade que eu estou inserida dizem que eu tenho que ser. Não tem a ver com eles, tem a ver com você. Você é a transformação que eles precisam. Sabe por que eu estou voltando para a esfera de governo? Porque não dá mais a cada 2 minutos da minha nação uma criança ser estuprada. Não dá mais a cada criança que é estuprada e um pai ou uma mãe vai lá e denuncia, 20 outras estão em silêncio porque foram ameaçadas de morte e não pode ser falado. Não dá mais 17 mil pessoas na minha cidade, 17 mil mulheres serem violentadas e eu ficar calado, porque o mundo só tem voz onde a igreja se calou. E aí quando vamos para um tempo de eleição, nós não queremos conversar, sabe por quê? Porque os nossos familiares não votam como a gente vota. Não tem a ver com voto, tem a ver com a profecia que você se tornou. Alessandro, você não pode falar isso em cima do púlpito, você vai escandalizar as pessoas. Meu irmão, se você vai sair daqui escandalizado hoje, sai escandalizado com a posição daquilo que você já é e Deus espera de você. Não se esconda, porque omissão é simplesmente uma voz em silêncio que está dentro de você, que você decidiu guardar e você decidiu não transformar. Diante disso, Deus sussurrou uma palavra no meu coração sobre o poder que há no silêncio. E Ele me levou a 4 momentos marcantes de 4 líderes. E me falou de 4 silêncios na Bíblia, que geraram 4 impactos na vida de 4 grandes líderes que nós lemos. E Deus me falou assim: Alessandro, escreva aí agora sobre o silêncio de uma cisterna, o silêncio de uma caverna, o silêncio de uma cova e o silêncio de um deserto. Todos esses 4 silêncios construíram os 4 dos maiores líderes da história da humanidade. No silêncio da cisterna nasceu José, governador. No silêncio de uma caverna nasceu Davi, o maior rei da história de Israel. No silêncio da cova nasceu Daniel, o sábio. No silêncio do deserto nasceu Moisés, o libertador. E no silêncio da sua jornada, Deus está esperando você dizer assim: eu estou pronto, pode me fazer uma realidade. Agora não reclame da dor do processo, porque ela vai existir. Quem disse para você que não vai ter dor, mentiu. Vai ter, mas Deus jamais te abandonará, e Deus jamais deixará de estar do seu lado. Vai doer, mas vai valer a pena. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você e sua casa marcarão essa geração. Existem anjos nesse lugar nessa tarde. Alessandro, você está espiritualizando a mensagem? Não. Porque a Bíblia fala que onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele estaria. E Jesus não anda sozinho. O céu veio com Ele. Eu preciso de mais 2 pessoas comigo que dizem que estão aqui em nome de Jesus. Acabou. Se Ele não estava aqui, Ele acabou de chegar então. Ele está aqui. Agora preste atenção. Todas as vezes que o silêncio de Deus se manifestar em nossas vidas, Deus vai evidenciar a sua identidade em nós, e a identidade a qual Ele nos criou para ser. E isso está ligado a uma palavra chamada vulnerabilidade. Não acredito que o senhor vai falar sobre isso. Eu vou falar do nosso lugar mais fraco. E eu vou provar para você hoje que esse é o seu lugar mais forte. Contratei um cara para me fazer minha imagem. Contratei um outro para fazer minha imagem fora do mundo cristão. Um brigou com o outro porque um falava bem assim: vamos mostrar ele vulnerável. E o outro falava: não faz isso não. E eu falo: eu quero ser vulnerável. Eu quero esse cara. Eu quero esse cara que erra, eu quero esse cara que precisa de Deus, eu quero que esse cara que é injusto muitas vezes, eu quero esse cara que decidiu um dia viver na alta performance e não deu certo. Esse cara não deu certo, porque esse cara estava desse lado, porque não podia mostrar a sua fraqueza para ninguém, porque talvez as pessoas não iam querer ouvir a mensagem dele.
Meu irmão, tem 26 anos que eu sou pastor da mesma igreja, sou 36 anos cristão, e eu posso dizer uma coisa para vocês: Jesus entrou no meu quarto, Ele conversou comigo pessoalmente, Ele me disse sobre as nações que eu iria pregar, algumas delas eu já fui, e Ele cumpriu na minha vida a sua palavra. Ele não precisava falar nada disso, talvez Ele não precisava nem dizer para mim que Ele ia cumprir, mas Ele falou isso para mim e Ele cumpriu. E aí sabe o que acontece? Nós estamos escondidos em cima de uma alta performance, nós não podemos mostrar a nossa vulnerabilidade, mas a Bíblia fala: me dê a sua fraqueza que eu vou aperfeiçoar sobre ela o meu poder. E o meu poder na Bíblia significa o reino de Deus. Quando Deus derramar o poder dele sobre você, Ele está dizendo: ei, eu estou derramando o meu ambiente do céu, eu estou derramando os meus milagres, a resposta das suas promessas, eu estou derramando sobre a sua vida as respostas das suas orações, eu estou entrando na sua casa e restaurando sua casa, eu estou fazendo de você um milagre. Você vai orar por mortos e mortos vão ressuscitar, você vai orar por cegos e cegos vão enxergar, coxos vão andar, surdos vão ouvir, gerações vão se converter. Sabe por quê? Porque você é vulnerável, porque você precisa de mim, porque parece que você é fraco, mas a Bíblia fala: quando eu sou fraco, eu sou forte. Vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, é o início da dependência. E um dos significados de vulnerabilidade é a qualidade de se tornar ou de ser frágil. Agora preste atenção: a cisterna, ela fez a identidade de José se manifestar, o silêncio da caverna evidenciou o rei que estava dentro de Davi, a cova construiu o sábio Daniel, o silêncio do deserto moldou o libertador José. Mas você sabe como isso aconteceu? A vulnerabilidade se manifestou na vida de cada um deles, porque a vulnerabilidade é o reconhecimento maior da dependência de Deus. Nela aparece a perfeição de Deus. 2 Coríntios 12:9 se manifesta quando eu falo que eu sou vulnerável. Sabe o que ele diz? Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quantos tem um problema aqui muito grande para resolver? Levante a mão, não fica com vergonha não, está na hora de resolver ele. Diga: eu sou vulnerável, Deus. Sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não consigo. Se eu te contar os problemas que eu passei o ano passado, não era nem para mim estar aqui pregando. Eu falei: o senhor quer me ensinar o quê? Ele falou: eu quero ensinar que você sem mim, você não é nada, você é vulnerável. Eu falei: isso é uma penalidade? Ele falou: não, isso é um abraço do meu amor a você, para te convencer que você depende de mim. E aí preste atenção, eu gostaria de começar então, nessa noite, a abordar pelo menos um desses silêncios que nos promove. Mas eu queria falar na perspectiva de uma geração que está procurando sucesso no barulho do mundo, que aponta direções, ganhos momentâneos, roubando a escolha da exposição à vulnerabilidade e assim atrasando o tempo de nós sermos moldados e aperfeiçoados por Deus, me distanciando de assumir o plano que Deus tem para mim. Eu queria começar sobre o silêncio da cisterna. Eu queria falar sobre esse lugar. Cisterna não é apenas um buraco cavado na terra, naturalmente falando de uma cisterna. É um lugar onde as pessoas cavavam e tinha que brotar água. Água é vida. Quem não bebe água morre. Sangue é vida para o corpo. O corpo que não tem sangue, ele não sobrevive. José foi jogado em uma cisterna porque ele se tornou uma ameaça a um estilo de vida dos seus irmãos. Ele foi confrontado porque ele tinha uma clareza no seu coração. Alguém está sendo perseguido aqui? Alguém está sendo perseguido aqui? Deixa eu levantar minha mão então primeiro. Mano, eu estou sendo muito. Eu nunca imaginei que voltar a pisar no lugar onde a minha identidade está construída gerasse tanta perseguição. Você está sendo perseguido? Levante a mão. Vou perguntar de novo. Você está sendo perseguido? Levante a mão. Olha de novo. Você está sendo perseguido? Levanta a mão. Cada hora vai levantar mais mãos. Você está sendo perseguido? Levanta a sua mão. Sabe por quê? Porque essa pergunta nos deixa tímidos. Sabe por que você está sendo perseguido? Porque existe um lugar na sua vida que tem uma clareza tão profunda em Deus. O diabo não pode deixar você se movimentar. E aí preste atenção.
Quando eu falo de cisterna, eu quero falar da vida de José. E quando eu falo da vida de José, ele passa a ser perseguido, sabe por quê? Porque ele conta um sonho. E aí ele conta o segundo sonho. E o sonho simplesmente é os seus irmãos se debruçando, se dobrando, a sua família diante dele. Mas por que que Deus permitiu isso acontecer isso? Porque Deus precisava enviar ele na frente. Sabe o início da mensagem que eu falei para você, por que está tão difícil? Você está indo na frente. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 45, verso 5, que José olha para os seus irmãos, e os seus irmãos ficam atônitos quando ele diz: eu sou José, não brigue um com o outro. Não foi Deus que usou vocês para me enviar na frente. O que eu estou querendo dizer é que quando eu entendo o silêncio de Deus, Deus vai me empurrar para ir na frente, porque existe uma geração, a minha casa, a minha família, os meus irmãos, a minha nação e as próximas gerações precisam do livramento que está em mim, para que eles possam pregar o Evangelho e sentar em auditórios como você está sentando para ouvir o Evangelho. Quando José é lançado na cisterna, Deus estava dando sentido à sua vida e à vida de milhares de pessoas. E aí olha que maluco, José foi lançado na cisterna porque Deus estava cumprindo o seu propósito. Você está querendo dizer, Alessandro, que Deus jogou José na cisterna? Por quê? É porque Deus estava ativando o modo vulnerabilidade. Joga ele na cisterna porque eu preciso ativar o modo vulnerabilidade. Joga ele num lugar que aparentemente, meu irmão, o cara que saiu da casa do seu pai todo protegido, tinha uma veste talada diferente dos seus irmãos. E a Bíblia fala que Jacó, ele fala bem assim: eu vou enviar você aos seus irmãos. E ele diz assim: eu estou pronto, me envie. Você sabe qual que é a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você? Eu posso te enviar para você visitar os seus irmãos? Quando você disser assim: eu estou pronto, pode ter certeza que o buraco está cavado. O modo vulnerabilidade, ele vai simplesmente ser ativado na sua vida. Só que você vai viver o tempo, o maior e o melhor tempo de cumprimento de promessas na sua vida. Vamos lá. Quando Deus botou essa conferência no coração do Vitor, não tem a ver com número. Eu não estou falando de número porque tem cadeiras vazias. Porque a nossa mente é assim, falou em número, pensa que não. Deus falou em propósito. Presta atenção. Se for para juntar número é fácil. É só dar inscrição de graça. Eu perdi a conta de quantas conferências nós fizemos no Brasil. Quando fala de propósito, todo propósito tem um preço a ser pago. E muitas vezes o propósito vai doer, porque faz parte de uma cisterna profunda. E todo propósito para se cumprir, ele está embalado numa profecia, que Deus te leva para o futuro, te lança para o presente, e o presente começa uma palavra chamada processo. O processo é um casulo, onde você lá dentro fica guardadinho, apertadinho, e aí nasce a fase dos porquês. Porque Deus está ativando o modo vulnerabilidade, o modo dependência dele, o modo que não serve uma palavra humana. E quando Deus nesse quarto de hotel fala para mim: eu quero conversar com você sobre o meu silêncio, eu entendi que não era ele que estava demorando a cumprir as promessas dele na minha vida, era eu que estava demorando a vivê-las. Eu comecei a entender que eu estava atrasando um processo de Deus. Sabe por quê? Porque eu não estava vivendo o propósito real de Deus para a minha vida, porque eu estava numa alta performance. E todos aqueles que performam, eles não celebram pequenas vitórias. E Deus fala bem assim: não é alta performance, é varão perfeito. É todo dia uma pequena vitória, e é celebrar como se fosse uma grande festa. Sabe por quê? Ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então celebre o pouco, que Deus está te levando para o muito, porque o pouquinho todo dia vai formar um testemunho maravilhoso. As pessoas querem coisas grandes, e Deus está te dando coisas grandes com embalagem de coisas pequenas. Mas o mundo nos ensinou que embalagens pequenas não trazem grandes coisas. Quantos estão comigo aqui?
Consegue compreender isso? Então hoje Deus quer dizer para você: não reclame das cisternas que você será lançado na sua jornada. Na verdade, Deus está transformando você em uma água viva, em um agente de transformação que saciará a fome, saciará a sede de milhares de pessoas. Entenda, silêncio não é uma penalidade de Deus, é uma oportunidade de Deus nos mostrar para o que fomos feitos e por que nós vamos impactar o mundo que nós estamos inseridos. O papel do mundo é nos colocar na obrigação de nós sempre nos mostrarmos que nós estamos bem, mas quando estamos mal, ele nos impõe uma aparência. Olha aqui para mim. Essa semana eu estava conversando com os meus 2 filhos. Um vai ser meu pastor nos próximos dias. Um dia ele chegou e falou bem assim: pai, passei em engenharia. Fiz 4 anos de engenharia. E falou: pai, eu quero trancar a faculdade porque eu quero ser pastor. Deus falou bem assim: ele é a continuação. Abençoa. Ele foi para Bethel. Chegou no estacionamento de São Francisco e foi assaltado. Roubaram tudo dele. Cheguei na Bethel, onde é a nossa segunda casa. E o Johnson pregando falou: tem um garoto com a família que foi assaltada. Quem é? No final do culto, recebemos uma oração. No outro dia, tudo que tinha roubado do Gabriel, ele recebeu 3 vezes mais em um dia só. O que aconteceu na vida dele em 2 anos, demoraria 10 anos para acontecer. A cisterna que tentaram, ou melhor, que jogaram ele, se tornou o lugar da vulnerabilidade para Deus encontrar no coração dele o verdadeiro propósito a qual ele tinha sido chamado. E eu sentado dentro da Marshall, desse jeito aqui, Vitor. Tem a ver vir para cá e ser assaltado. Isso é vergonhoso. Deus falando: quer aprender? Ou tem que vir um próximo assalto? Não, eu quero aprender. O senhor está querendo ensinar o quê? Gente, 2 anos depois, meu filho conheceu pastores de 150 nações. A última mensagem que ele fez foi no Catar. Ele orou por pessoas em vários países do mundo. Cegos enxergaram, surdos ouviram. Centenas de pessoas foram curadas. Mas quando ele chegou lá, os caras quebraram o vidro do carro e só levaram as malas dele, não levaram as minhas, porque dizia respeito a ele, ao chamado dele. Talvez você esteja sentado como eu aqui, falando bem assim: qual é o sentido? O sentido é Deus dizendo para você: seja vulnerável. Deixa eu fazer sentido a sua vida. Quando meu mais novo morreu, passou 3 dias morto. Eu queria voltar para fazer um sepultamento e Deus falou assim: ei, tá louco? Seja vulnerável. Porque na vulnerabilidade tem ressurreição. 3 dias depois o Rafael estava ressuscitado. Vai se tornar um atleta olímpico, jogar pan-americano, botar medalhas no peito, com o uniforme do Brasil, que é o que ele sonha, pregar o evangelho nessa esfera. E aí, galera, Deus não te trouxe essa conferência para você ouvir mais uma mensagem. Cara, não gaste o seu dinheiro com conferência se você quer ouvir mais uma mensagem. Não vai dar certo. Se alguém falou que vai dar, mentiu para você. Não tem a ver com o pastor Vitor, com essa família sacerdotal. Tem a ver com a sua vida. Deus trouxe um destino aqui hoje. Deus quer te usar poderosamente. Deus quer fazer você de um milagre. Deus quer molhar os seus olhos. Tem que ter sentido. Não tem como ler a Bíblia, carregar Jesus e ficar doente. Não tem como ler a Bíblia, carregar Jesus, dar dízimo e estar endividado.
Diabo de evangelho é esse, meu irmão? Porque não tem vulnerabilidade. Sem vulnerabilidade não tem dependência de Deus. Sem dependência de Deus não tem revelação profunda da palavra. Isso são coisas que vão te empurrando para o colo de Deus. Porque o mundo vai exigir de você uma performance. E ele vai exigir uma aparência. E é aí que nós fugimos de uma realidade transformadora de Deus. Porque o mundo tenta fazer você esconder a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é: me entregue, fale que está vulnerável, que eu vou aperfeiçoar em você o meu poder. Porque vulnerabilidade mostra fraqueza. A fraqueza dá a oportunidade do céu nos visitar e manifestar em nós o homem forte que nós somos. Pelo amor de Deus, entenda isso hoje. Cara, eu voltei para minha casa. Depois daquele torneio, eu reuni a Cris e falei: Cris, vamos ser vulnerável. Eu nunca tive tanta vontade, pastora, de mostrar as minhas fraquezas tudinho. Eu não estou nem aí para quem entender mal. Não diz respeito a quem entende mal, diz respeito ao bem que eu quero fazer para a minha história, para a minha jornada. Porque senão eu vou viver um evangelho de alta performance. Os grandes pastores dessa nação eu conheço. A gente pisou em cima de todos os palcos tops dessa nação. E eu posso dizer uma coisa para você: não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre como eu estou, como eu volto para casa hoje. Eu vou pegar o avião 4 horas da manhã para pregar em 2 cultos maravilhosos da minha igreja amanhã. Segunda-feira eu vou estar sentado com a governadora da minha cidade, decidindo caminhos para a minha cidade. Terça-feira eu tenho reuniões de governo para mim poder proteger crianças que estão sendo abusadas, mulheres que estão sendo violentadas. Você entende que quando eu me torno uma pessoa vulnerável com Deus, eu me torno uma autoridade? Você sabe por quê? Porque a vulnerabilidade pega a habilidade que você desenvolveu e empurra para os braços do dom. E preste atenção, quando a habilidade é empurrado para o lugar da vulnerabilidade, a vulnerabilidade empurra isso para o dom pega isso e transforma você numa autoridade e coloca você na frente de reis. Agora toca a harpa, porque os reis serão libertos. Agora decifra sonhos, porque os reis não sabem decifrar sonhos. E agora assuma os tronos de autoridade, porque chegou a sua hora de governar com Deus, da plataforma que Deus chamou você para ser, a autoridade que Deus chamou você para ser. A Bíblia fala em Salmos 144, verso 1: e Davi vencia batalhas com as mãos e guerra com a ponta dos dedos. Palma das mãos, habilidade, ponta dos dedos, dom. O que esses caras fazem aqui é dom, que poderiam estar usando para fazer uma geração se perder. Decidiram empurrar para Deus e estão fazendo uma geração se aproximar de Deus. Sabe por quê? A habilidade, quando serve ao dom, você leva uma geração a Jesus, e Jesus te leva para frente de reis, e você se torna uma revelação que eles não têm. Quantos estão me entendendo? Você está me entendendo de verdade? Você entende que não tem a ver com o título que você carrega? Gênesis 37, verso 12 diz assim. Verso 12, 18, 19 e 20. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos do seu pai para pastar junto a Siquém. E então Jacó, ele disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém, apronte-se e eu te enviarei. Sabe o que ele diz? Estou pronto para ir. Sabe o que Deus quer ouvir de mim e de você hoje? Eu estou pronto para ir. Só que eu não vou motivar você a gritar isso hoje. Eu quero que você grite por si: eu estou pronto para ir, porque Deus já te chamou. Sabe por que muitas coisas não acontecem? Porque você está dizendo: eu estou pronto para ir, mas eu não quero ir. Sabe por quê? Porque eu estou ferido, porque todas as vezes que eu tentei ir não deu certo. Sabe por que não deu certo? Não deu certo porque todas as vezes que eu tento ir fora do chamado de Deus para mim, isso se torna uma ferida. Eu construo inimigos que não estão na minha missão, e o diabo me cansa nas guerras que não foram feitas para me promover. Respondeu José. Quando os irmãos de José viram José, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram eles, porque se lembraram e ficaram ofendidos com o sonho de se prostrarem. Quando o mundo se ofender com você,
O modo vulnerabilidade é atingido no céu, é ativado no céu. E Deus fala, antes do mundo feri-lo, coloque ele em vulnerabilidade, porque eu vou promovê-lo, para que ele salve um mundo que quer matá-lo. Essa é a matemática de Deus. Enquanto o mundo tentar te matar, Deus vai te colocar no modo vulnerabilidade. Deus vai botar você no modo que parece que você está desprotegido, mas você está protegido. Deus vai te colocar no modo que parece que você está sem palavras, mas você tem um texto de glória de Deus dentro de você. Sabe o que vai acontecer? O mundo parece que vai roubar a moeda de dentro do seu bolso, mas a Bíblia fala que você é próspero, você vai emprestar e não vai tomar emprestado. O mundo vai tentar te matar, mas por um caminho eles virão contra você, por 7 caminhos eles fugirão de você. Sabe o que vai acontecer? Eles vão tentar te ferir, presta atenção, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. E eles vão tentar tocar na sua família, a sua família será chamada família bendita de Deus. E eles vão tocar na moeda, tentar tocar na moeda do seu bolso, mas você é próspero, e você vai ajuntar, e você vai enriquecer todas as pessoas que estão ao seu redor. Sabe por quê? Porque você é o plano de Deus que não nasceu para dar errado. Não nasceu para dar errado. Vamos matá-lo, jogá-lo nessa cisterna, e diremos ao nosso pai, um animal selvagem o comeu. Porque nós não podemos deixar que os seus sonhos se realizem. Quando Deus coloca o desejo no coração de Jacó de enviar José aos seus irmãos, ele respondeu, estou pronto. Foi aí que nasceu a arquitetura de um plano. E todas as vezes que o mundo fizer planos contra você, Deus vai dizer, ei, eu estou te promovendo. Seu chefe está te perseguindo, Deus está te promovendo. O mundo está dizendo que você está pobre, Deus está te promovendo. Os inimigos se levantaram contra você, Deus está te promovendo. Não pense como o mundo pensa. Eu estou sendo desmoralizado. Te abandonaram? Dê graças a Deus. Deus está limpando o seu território. Gesem, Tobias e Sambalá tem que sair da sua vida, porque senão você não vai reconstruir o muro para proteger eles mesmos. Porque não tem a ver com eles, tem a ver com você, tem a ver com a sua missão. É você quem vai ganhar a sua família para Jesus, é a glória de Deus que está em você hoje aqui, através da vulnerabilidade que vai se manifestar na sua casa, que os seus pais e a sua família até o final do ano aceitarão Jesus, e os seus familiares verão em você a glória de Deus, e você vai arrastar uma multidão com você. Seja vulnerável. Quando os irmãos de José olham para ele e dizem, eu vou matá-lo, começa a história de Deus na vida dele, eu vou te formar um líder. Quer ser líder? Não reclama da dor, só diz, me ajuda a passar por ela, Deus. Não reclama de nada, só diz, eu estou aqui por Jesus. Sabe quando começou a nascer o governador do Egito? Quando os irmãos de José disseram bem assim, vamos matá-lo. Sabe quando nasce o grande avivalista? Quando tentarem calar sua boca, para você não pregar o evangelho. Quando as ofertas não chegarem mais na sua igreja, você não depende das ofertas dos outros, você depende da palavra que Deus colocou dentro de você. Não confunda o poço aonde você tem que beber água. Não seque os poços que Deus criou para você. E não faça a água que não mata a sua sede, não mata a sede de uma geração, simplesmente nascer nos seus territórios. Você não precisa disso. Deus me deu uma palavra aqui agora. Existem poços secos aqui. Eu não vou nem pregar mais. Existem poços secos aqui. Deus quer fazer essas águas subir. Existem mães que estão sentadas aqui, que estão gemendo por muito tempo. Por favor, restaura a minha casa. Chama ela aí. Ei,
Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Veja a palavra honra escrita em você. Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe honrar. Você vai visitar nações. Vai ficar gravado. Carregue esse som para dentro das suas devocionais. Um dia um grande homem de Deus olhou para mim: Alessandro, você vai pregar em nações. Você vai. Existe um dom dentro de você que eu ouço como se fosse um facão sendo afiado. Você vai ser afiada para pregar o evangelho. Deus vai te prosperar. Você não vai ficar enganado. Deus está tocando nos seus sentimentos. Você pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Pastora Maíra está aí? Alguma pastora? Por favor. Eu não te conheço. Mas um dia um profeta chegou na minha frente e disse assim. Ele disse um projeto tão grande para mim, eu não acreditava. Ouça, você vai governar sobre a profecia que Deus te deu. Espírito Santo, que a mesma graça e o mesmo favor que o Senhor nos entregou, entregue a ela agora. Encha ela da tua presença agora como ela nunca experimentou na vida dela. Volta a sonhar, filha. Deus está dizendo para você, volta a sonhar. Não para de sonhar. Esse choro de dor vai sair, vai dar lugar ao choro de alegria. Volta a sonhar. Volta a sonhar. Volta a sonhar. Vejo uma parede de diplomas. Vejo autoridade. Vejo reis parando para te ouvir. Ei! Eu não sei de qual linhagem você acha que você é, mas na sua árvore genealógica, você começou em Deus. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Cadê meu tempo? Acabou? Vou orar com você, que eu não quero atrapalhar a conferência. Ano que vem eu volto aqui e termino essa mensagem. Mas eu queria muito orar com você. Jesus está aqui. Está na hora de você crescer. Não estou falando que você é infantil. É crescer em Deus. Quando eu saí daquele quarto de hotel, eu voltei para a minha cidade. Deus falou: Alessandro, escreve isso. E começa a conversar com algumas pessoas. Deus começou a transformar pessoas como pessoas desistidas na vida. Eles começaram a ter sentido a vida deles. E é sobre isso. É fazer sentido. Jesus está aqui. Ele é o avivamento que o cantarino falou. Ele é tudo aquilo que os pastores e os pregadores vão falar aqui. Só que não adianta eles falarem se não entrar aí dentro e transformar em vida. Está preparado para o ponto de virada? Você quer isso? Você está preparado para ser cheio do Espírito Santo como você nunca foi? E eu não quero atrapalhar a próxima ministração. Feche os seus olhos. Fale: Deus, me visita agora como o Senhor nunca me visitou. Está preparado para ser abraçado por Abba Pai como você nunca foi? Aquele abraço apertado dele dizer bem assim: nossa, você ficou vulnerável. Então agora eu posso abraçar o meu filho que eu vou promover. É? E aí você vai começar a ouvir o choro da pessoa que está do seu lado e você vai começar a chorar também, sabe por quê? Porque o choro dela
seu é o complemento do choro dela. E assim uma geração vai chorar. E você já chorou por ela antes, porque você foi enviado à frente. Você só vai curar a dor. Você crê nisso? Está na hora de começar o melhor tempo da sua vida. Hoje eu apresento a Belém os avivalistas que Deus colocou em Belém. Hoje eu venho aqui em nome de Jesus dizer a Belém, a essa cidade, aos anjos que cuidam dos céus dessa cidade: aqui estão os avivalistas que tocarão nas misérias, nas mazelas, nos lugares de pobreza, nos lugares de prostituição, nos lugares de abuso, nos lugares de malignidade, nos lugares de corrupção, nos lugares de ilegalidade. Eles transformarão numa cidade sustentável, numa cidade de amor, numa cidade de família, numa cidade de prosperidade, numa cidade de políticas públicas que alcançarão uma geração, numa cidade de uma igreja que vai alcançar a sociedade, e ela vai falar do seu evangelho, ela vai transformar, ela vai levantar governos justos e governantes justos, educadores que falam simplesmente de formar cidadãos sustentáveis, de famílias unidas, de filhos que honrarão seus pais e pais honrarão seus filhos. Oh Deus, eu vejo como se fosse um cálice derramado do céu agora, e esse cálice significa a restauração de uma cidade através da igreja. O nome dessa mensagem é a restauração de uma cidade através da igreja. A restauração de uma cidade através da igreja. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir algo aqui agora. Invade corações, destinos e histórias, e vai ao lugar de mais fraqueza nos teus filhos agora. Diga para Deus o mais alto que você puder: Deus, hoje eu estou em vulnerabilidade, e eu peço ao Senhor, aperfeiçoe em mim o teu poder e me faz uma igreja poderosa nessa geração. Espírito Santo, comece a curar as pessoas que estão aqui dentro agora, e comece a espalhar a glória e o sobrenatural do Senhor agora, como nunca eles viram em todos os dias das suas vidas. Hoje nós queremos ver a glória de Deus como Moisés viu, queremos ver a glória de Deus como Josué viu, queremos ver a glória de Deus como os homens que disseram: eu sou fraco, e agora faz de mim um lugar forte. Vem, Espírito Santo, sobre esse lugar agora. Só você que está cheio do Espírito Santo, fique de pé. Só você que está cheio do Espírito Santo e você quer uma renovação da sua vida, fique de pé. Só você que quer chorar alto nessa noite, nessa tarde, fique de pé. Só você que quer gritar: eu sou vulnerável, fique de pé. Porque hoje a igreja de Belém vai para um lugar chamado lugar de transformação. Uou! Que Deus está dizendo: me entregue a sua dor, me entregue a sua dor, e eu te farei um vencedor, aquele que venceu a dor. Me entregue as suas fraquezas, e eu vou fazer de você aquele que carrega o meu poder, e sobre o meu poder transforma fraquezas e fracos em homens fortes e poderosos. Deus me mostra mãos lapidando homens fortes. Deus me mostra homens habilidosos desse lugar. Deus me mostra governantes saindo desse lugar. Deus me mostra educadores, homens da mídia, da moda, do entretenimento, do mundo dos negócios, da criatividade. Deus me mostra homens e mulheres que vão sair desse lugar para dizer: e o teu reino e a tua justiça se manifestarão nessa cidade.